primeiro vamos começar por aplicar uma sombra o mais semelhante possível à cor da nossa pele. E vamos aplicá-la por toda a nossa pálpebra móvel. Eu escolhi aqui um bege, porque eu sou mais clarinha. Assim. Até cá acima, bem junto ao início das sobrancelhas. Portanto, em toda a arcada da sobrancelha também. Aqui no cantinho interno do olho. Assim. E agora vou escolher aqui este fúcsia com um pincel de esfumar e vou fazer assim, carimbar a zona do meu côncavo. Vou carimbar toda esta zona, assim. Aqui, bem à volta do côncavo. Só pequenas batidinhas, bem levezinhas, só para marcarmos a posição onde devemos ter a nossa sombra. Agora que já depositei a sombra com estas batidinhas, vou então esfumá-la. E para isso vou fazer movimentos circulares exatamente por cima onde carimbei. E repara que eu estou a pegar no pincel bem à pontinha e estes dedos não estão a agarrar, não estão aqui a fazer força, que é para o pincel estar bem levezinho. Quanto mais leve estiver o pincel, melhor o esfumado fica. E agora vou utilizar um pincel de esfumar limpinho e vou assim, olha, para trás e para a frente. Vou varrer o limite desta sombra que eu apliquei agora. Só varrer. Para quê? Para que esta sombra se possa fundir com aquela sombra cor da minha pele que eu apliquei primeiro. E desta forma vou criar um degradê perfeito. Ou seja, não se vai perceber onde começa uma sombra e onde acaba a outra. Agora que já varri muito bem, vou então fazer movimentos circulares de forma a difundir melhor esta fusão. Consegues perceber a diferença, como estava há pouco e como está agora? Olha só. Vês? Está perfeitamente esfumada, perfeitamente fundida. Faz um degradê do mais claro para o mais escuro e não se percebe onde começa e onde acaba cada sombra. Isto é que é o segredo de um bom esfumado. E aqui no Cut Crease é muito importante que façamos um esfumado mesmo muito bem feitinho, porque vamos brincar com várias sombras diferentes. E agora vou escolher uma sombra da mesma cor, mas mais escura, com uma tonalidadezinha acima, que é aqui este violeta. O truque agora é irmos aplicando pouquinha quantidade de cada vez, porque estamos a trabalhar já com cores bem fortes e esta é uma cor com uma tonalidade mais escura. Então é preferível irmos aplicando pouquinho a pouquinho e toda a maquilhagem ficar bem construída, do que depois estares a aplicar demasiada quantidade e acabares por passar por cima daquilo que já tiveste a fazer e vai acabar por esborratar tudo. Então o segredo aqui também passa por ir aplicando as sombras, pouquinha quantidade de cada vez, e ires aumentando essa intensidade de forma mais gradual. Repara que eu agora tinha ficado aqui com uma espécie de meia-lua, certo? Então o que é que eu vou fazer? Vou fazer a mesma aos tais carimbos, só que em vez de fazer aqui, exatamente no sítio do côncavo, vou fazê-lo um pouquinho mais abaixo. Porque o meu objetivo é quase como se fôssemos fazer uma espécie de um arco-íris, só que todo da mesma cor, mas da mais clara para mais escura, em vez de fazermos com várias tirinhas diferentes. Então é necessário irmos criando
os tais meios arcos, mas com tonalidades diferentes. E para isso vamos ter que ir descendo a posição de cada sombra. Então faz-se da mesma forma. Primeiro só batidinhas para ir depositando. E mais vale ir aplicando assim um pouquinho a quantidade de cada vez, do que depois fazer a asneira. E agora que já coloquei no sítio que pretendo, vou esfumar com movimentos circulares só em cima desta nova sombra que aplicamos agora. Tá? Porque nós não queremos estragar aquilo que já estivemos a fazer antes. Só em cima mesmo. Então, e agora para fundir com a outra que nós tínhamos posto cá primeiro? Vamos buscar o pincel da sombra fúcsia. Este aqui é o pincel da sombra roxa que tivemos a pôr agora. Este aqui é o pincel da sombra fúcsia que aplicámos anteriormente. E é com este que vamos fundir as duas. Aqui bem rentinho, onde começa a sombra nova que nós aplicamos. Não vamos trazê-la para cá, tá bem? É só aqui ajudar. E porquê é que nós fazemos isto com o pincel da sombra fúcsia e não com o pincel da sombra roxa? Porque se eu for tentar fazer a fusão das duas sombras com a sombra mais escura, ela vai se sobrepor à mais clara e vai ficar por cima dela e não vai ficar visível. Ao passo que, se nós formos fazer a fusão sempre com a sombra mais clarinha, esta vai se difundindo no meio da mais escura sem a tapar. E é assim que nós vamos formando o gradiente. Vou buscar sombra preta e vou fazer exatamente a mesma coisa, mas mais abaixo ainda da sombra roxa. Vamos sempre descendo cada vez mais. E agora, os movimentos circulares muito pequenos. Qual é que foi a sombra que aplicámos antes da preta? A roxa. Então vou buscar o pincel da sombra roxa. É preferível ir fazendo esta técnica com muita calma, ir adicionando as sombras gradualmente, que é para garantir que não vais borrar nem estragar a maquilhagem que tiveste a fazer, ok? Portanto, já percebeste que esta é uma maquilhagem mais delicada e que pode demorar um pouquinho mais. E, portanto, não é uma maquilhagem adequada para o dia-a-dia. É uma maquilhagem para uma ocasião especial, para uma festa.
Aqui é mesmo um jogo de paciência. Mas no final compensa, vais ver. E agora, qual é que foi o pincel que usámos antes? Vamos fazer o acabamento deste esfumado. Então, como nós andamos a brincar aqui novamente com a sombra roxa, precisamos de voltar a utilizar a sombra antes, que foi a sombra da cor fúcsia. Então, vamos outra vez buscar o pincelinho da sombra fúcsia para fazermos o acabamento do esfumado. E novamente vamos utilizar o pincel limpo para fazer o acabamento final. Apenas com o movimento de varredura. Este movimentozinho de varredura o que vai fazer é limpar. Para saberes qual é que é a direção que a tua sombra aqui no canto deve ter, portanto, qual é que é a direção na qual tu deves fazer aqui o movimentozinho de varredura para limpar a sombra e que ela faça a direção que tu pretendes, basta pegares no cabo de um pincel e vais encostá-lo aqui à tua narina. Depois vais rodá-lo até ao final do teu olho e será esta a direção e o limite que as tuas sombras devem ter. Então, já sabes que com o pincel limpinho também vais ter que fazer um movimento de varredura nessa direção. E agora, vamos aplicar um pouquinho de sombra preta aqui na pálpebra inferior, mas bem rente à raiz das pestanas. Assim, só com batidinhas para depositar a sombra. E agora, com a sombra roxa, vamos também aqui depositá-la primeiro e agora fazer este movimentozinho assim de vai e vem, que é o nosso movimento de varredura, para esfumar aqui esta sombra preta também. E novamente com o pincel limpo, vamos aqui fazer o nosso acabamento final e limpar. E agora vamos passar ao cut. E vamos utilizar um pincel de aplicações em creme mais pequenino para podermos fazer o cut na perfeição. Eu vou utilizar um corretor de imperfeições normalíssimo, porque é aquele que normalmente a malta tem por casa, então é este que eu vou usar. Porque tu até podes utilizar um corretor branco ou qualquer outro corretor específico para fazer cut crease, mas o corretor de imperfeições banal dá perfeitamente. Eu já tenho aqui um bocadinho de corretor na pontinha do pincel e agora o que é que eu vou fazer? É como se eu fosse fazer um delineado até meio do meu olho. Vai aqui desde o cantinho, cuidado para não esborratar tudo,
até aqui, mais ou menos a meio do olho. E agora? Olho para cima. Então repara que agora fiquei aqui com umas marcaçõezinhas. Então vai ser nessa zona que eu devo fazer o meu cut. E isto é diferente de pessoa para pessoa. Daí ser tão importante tu fazeres este truquezinho de olhar para cima. E agora, basta vir aqui com o pincelinho, com o corretor e delinear. Preencher tudo. E aqui só mesmo até meio do olho. E agora, com um pincel de depositar sombras, vamos aplicar a sombra mais clara apenas com batidinhas. Que é para este pó desta sombra ficar bem impregnado com o corretor. Porquê? Porque o corretor é um produto em creme, é um produto que é como se estivesse molhado. Então, se nós não o selarmos bem agora com o pó, a maquilhagem depois vai tender a começar a esfarelar, a derreter e a acumular nas dobrinhas da pálpebra. Então, é muito importante fazer este passo de aplicar agora a sombra mais clara para selar o corretor. E agora, para fazermos o acabamento aqui, nesta parte, vamos fazer o movimento contrário. Portanto, vamos puxar de baixo para cima. Para quê? Para não alastrar mais produto aqui para o cantinho externo, que é para nós não estragarmos este efeito que tivemos a construir. Agora, com o restinho que ainda tenho de sombra preta aqui no pincel, vou fazer o mesmo movimento, de baixo para cima. E de seguida, com o roxo, fazer a mesma coisa, ligeiramente mais acima. Acabamento é tudo, tá? Acabamento é uma das principais coisas que vai distinguir a maquilhagem de aspecto profissional de todas as outras. Então é mesmo muito importante darmos atenção aos mais pequenos detalhes. E agora o pincel da sombra fúcsia. Aqui em baixo. Aqui em baixo também fiquei com um bocadinho de corretor, de ter feito o cut, mas não há problema. Venho aqui novamente com o pincel lápis e com os restinhos ainda de sombra que tenho no pincel, dá perfeitamente para remover aquele bocadinho de corretor. Basta fazer este movimentozinho assim de varrer. E novamente com o pincel da sombra roxa. E agora com o pincel limpinho, para dar o tal acabamento. E já está a parte do cut. E agora vou aplicar um pouquinho de cola de pestanas postiças, que é um truque. Em vez de utilizares cola de glitter, podes aproveitar a cola das pestanas postiças para o glitter e também para ajudar a fixar melhor os pigmentos. E eu vou aplicar mesmo com a pontinha do dedo. Faço assim batidinhas. Pouquinha cola, não exageres, porque senão depois fica uma valente bodega. E novamente com a pontinha do dedo vou aplicar o meu pigmento.
sendo que fica sempre muito mais concentrado, mais junto às pestanas e mais esbatido à medida que se afasta. E já está! Como podes ver, ao aplicarmos o pigmento em cima da sombra clara, fica logo com um aspecto muito mais glamouroso. E agora, para dar ainda um maior impacto neste visual, vamos aplicar um lápis de olhos cremoso e vamos fazer o nosso delineado. Fazemos-lo bem rente, mesmo bem juntinho à raiz. Aqui à raiz das pestanas. Eu vou fazendo assim pequenos tracinhos. Não importa se ele ficar muito direitinho. A única coisa que eu quero agora é construir aqui a linha, o delineado. E agora que já tenho a linha feita, vou endireitá-la. E agora, para fazer aqui o alongamento do meu delineado, o que é que eu devo fazer? Repara nisto. Os nossos olhos, vamos ver por este que ainda não está maquilhado. A pálpebra superior dos nossos olhos, se reparares, ela vai tomar esta direção, assim, para baixo. Ao passo que a pálpebra fixa, que é esta cá em baixo, vai fazer esta direção para cima. Então, o que é que nós devemos aqui fazer para alongar o nosso delineado? Devemos sempre guiar-nos pela pálpebra de baixo para que o nosso delineado consiga elevar o olhar. Ao contrário da nossa pálpebra superior, que se nós tivermos a tendência de fazer o delineado por ela, o que vai acabar por acontecer é que vamos trazer o delineado mais para baixo e, portanto, vai dar a ideia de que o nosso olhar está mais descaído. Então, encostamos cá em baixo e puxamos o delineado. E agora vamos encostar o biquinho do nosso lápis à pontinha do delineado que fizemos e vamos puxá-lo para trás e unir ao delineado que tínhamos feito há pouco. E preenchemos por dentro. É só isto. Vamos também delinear a linha d'água inferior, insistindo bastante aqui mesmo junto à raiz. Porque se tu aplicares o lápis só na linha d'água, sem ires até à raiz das pestanas, ela vai acabar por sair, porque os nossos olhos estão sempre a lacrimejar. Sempre. Então o lápis vai acabando por ir saindo ao longo do dia. Ao passo que se tu aplicares assim, mesmo no meio da raiz, ficar ali bem impregnado, por muito que tu vás lacrimejando, o produto já não sai. E agora vamos aplicar a máscara de pestanas. Aqui também já sabes como é que tens que fazer. Basta aplicar aqui junto à raiz das pestanas, fazer um movimento de zigue-zague e ir fechando o olho ao mesmo tempo que a nossa mão eleva. É sempre desta forma que fazemos a aplicação da máscara de pestanas. Olha só, já viste bem a diferença deste lado e deste? Então agora vou passar a maquilhar este olho e vou maquilhá-lo todo de seguida para que possas rever os passinhos todos que te estive a ensinar.